Alguns personagens falando, Dorival Júnior falando, estava lá do lado dele o Arboleda, que pouco falou na coletiva. O Lucas, que depois tem uma imagem dele chorando muito, né? Abraçado com a esposa dele ali na parte interna do Morumbi. E o Rames Rodrigues, o cara que perdeu o pênalti, Arnaldo. Acho que a gente pode começar falando, pode falar do pênalti, claro, mas falar começando, acho que do jogo, né? Foi um confronto em que, não sei qual é a sua opinião, mas a minha é que a LDU, no fim das contas, foi melhor do que o São Paulo, né? Eu acho que, do ponto de vista estratégico, tático, o Zubeldia foi bem melhor do que o Dorival e a classificação veio por causa disso também, né? Sim, acho que se a gente analisar os dois jogos, e também não foi por falta de a gente dissecar as virtudes da LDU, mas acho que ontem a LDU fez aí uma coisinha a mais do que a gente vinha acompanhando. Ela jogou com um atacante a mais em relação a Quito, ela jogou com 4 atacantes. Então, aquele comodismo que o São Paulo, comodismo aspas, que o São Paulo tinha enfrentado nas viradas anteriores, sobre São Lourenço e Corinthians, que era não ser atacado, a LDU se negou a fazer isso, sobretudo no primeiro tempo. E não deixou o São Paulo fazer o abafa, que estava programado de novo, né? E mérito do treinador, essa aposta foi mais ou menos o que o Diniz fez no Paraguai. Ele colocou mais um atacante, ele jogava com 3 jogadores rápidos, mais o Guerreiro. Bem lembrado. 4 no campo de ataque, dificultando o São Paulo na saída, com contra-ataque sempre perigoso. Então, foi uma estratégia muito bem bolada. E o São Paulo, com aquele também com aquela novidade de ter o trio pela primeira vez junto desde o começo, Luciano, Lucas e Caleri, com o Wellington Rato no banco. E não funcionou muito bem, o São Paulo não conseguiu ter profundidade pelo lado direito, sem o Wellington Rato. E além de o conjunto não estar, digamos, bem, as individualidades também não estavam bem, né? O São Paulo não teve... E aí, depois da expulsão, o jogo muda completamente, porque aí a LDU tem expulso justamente seu 4º atacante, né? Aí a LDU abre mão do jogo, aí sim, com a menos, aí vai jogar todo atrás, ganhar o tempo possível. E o Dorival aí coloca o time praticamente, fica com 3 defensores, o Rafinha, o Arboleda e o Beraldo, e coloca todos os seus jogadores melhores, tecnicamente falando, inclusive o Rames Rodrigues, para tentar furar o bloqueio. Curiosamente, o gol sai de uma bola parada, né? Não batida pelo Wellington Rato, batida pelo Rames Rodrigues, e o Arboleda, que é o único jogador do São Paulo que tem um poderio no jogo aéreo, faz o gol. O São Paulo teve uma ou outra chance para fazer o segundo, mas os pênaltis, isso mesmo antes daqui, foi o palpite da Marília, o meu, então, os pênaltis eram muito prováveis. Como foram prováveis nas batalhas com um gol de diferença casa fora. Desde que acabou a questão do gol qualificado, se você perde fora por um gol, a tendência de você ganhar em casa por um gol e por os pênaltis é gigantesca. Então os pênaltis não são aleatórios, né? Numa competição como essa, não. E acho que o time, assim como o Racing foi eliminado em casa com os pênaltis, o Estudiantes foi eliminado em casa com os pênaltis, o São Paulo foi eliminado em casa com os pênaltis, com esse requinte que a gente está vendo. E aí, né, Tironi, eu acho que eu também não acho aleatória, não é aleatória a ordem das cobranças, a escolha dos cobradores, e o São Paulo terminou curiosamente a partida com uns, potenciais 7 cobradores de pênalti. E talvez o que mais, digamos, tem precisão nesse tipo de fundamento, que é o Rames Rodrigues, ele perdeu o pênalti. E não acho acaso, acho que foi uma falha grande, grave dele. Não é acaso. Não é que ele escorregou. Não tem nenhum buraco no campo, não. Ele, quando coloca o pé de apoio para olhar só para o movimento do goleiro, a bola pega antes no pé direito dele. Quem é canhoto sabe disso. Pega antes no pé direito e depois no esquerdo. 2 toques. Ele chuta a bola na lua. Grandes cobradores de pênalti perderam pênaltis na vida, é verdade. O Zidane, o Baggio, o Sócrates, o Zico. Eles são lembrados até hoje porque eles perderam pênaltis decisivos em momentos decisivos. E, assim, no frigir dos ovos, ele falhou. Ele foi contratado para esse tipo de situação, né? Para esse tipo de jogada. Para esse tipo, se ele não está muito bem fisicamente. Ele entrou bem no jogo? Entrou bem no jogo.
mas com uma condição completamente favorável. O São Paulo tinha um jogador a mais, então ele tinha a liberdade inteira para jogar, né? Para criar. Ele jogou como um volante praticamente. E aí, depois, acho que a gente discute o pós. O Copa do Brasil, o jogo adiado, o Rames na seleção da Colômbia, mas o jogo mostrou isso. O São Paulo poderia ter vencido no tempo normal, poderia ter vencido nos pênaltis, tinha batedores para tal, mas a LDU foi melhor no confronto todo, com certeza. Assim como o Defensa e Justiça foi melhor lado que o São Paulo no Morumbi. No confronto, a gente falou, são times bem armados, com orçamentos baixos, bons treinadores, bons conjuntos, e que jogam de igual para igual com times brasileiros, todos para-lados e tudo mais. Pode ser o líder do campeonato, o time que mais investiu na janela, finalista da Copa do Brasil. A LDU, hoje, foi melhor que o São Paulo. O Defensa e Justiça, ontem, tinha sido melhor que o Botafogo no confronto nos 2 jogos. O Lucas, ali naquilo que a gente falou, nas sonoras aí que a gente ouviu, ele falou assim, faltou paciência, Marília. E, na verdade, o diagnóstico, o olhar, assim, do primeiro tempo é que quase como que tivesse sobrado paciência. Eu também acho. Que foi um time que, até pelo jeito que o LDU se montou, e aí que eu coloco muito na conta do técnico da LDU, que foi muito bem, e o Dorival, que não conseguiu sair dessa armadilha, o São Paulo não conseguiu fazer aquela pressão que fez contra o Corinthians, que fez contra o São Lourenço. E aí foi quase como um primeiro tempo perdido ali. Eu não acho que faltou paciência, não. Nem no segundo tempo. Inclusive, eu acho que no segundo tempo o São Paulo tinha que correr atrás do resultado. E fez o gol cedo. 29? Não, tinha muito tempo, né? 29. 35, já. Não, acho que 30, não, menos. 76, né? Menos. 76 minutos. 31, 30 minutos. E não... Tinha os acréscimos e tal. E no final, óbvio que os dois times ficam numa situação de que os pênaltis estão ali, qualquer bobagem pode tirar a classificação. Mas acho que faltou futebol mesmo. O São Paulo jogou mal ontem, né? Tirando o jogo de ida, que foi realmente um jogo bastante... parecia que o São Paulo havia vencido por 1-2, porque a supremacia da LDU foi muito maior do que o resultado mostrou. Ontem foi um jogo de 1-0 mesmo, mas o São Paulo não jogou bem. Mas alguns jogos no Morumbi, o São Paulo jogou bem e não conseguiu ganhar. Não foi o caso do Bahia. Ontem o São Paulo não jogou bem, né? Na minha opinião. Eu acho mais ou menos. Jogou mais ou menos. Mais pressão nessa partida do que nas outras. Mas amarrado. Obviamente que a escalação no primeiro tempo... Quer dizer, a escalação não, na minha opinião. Mas a disposição do time no primeiro tempo estava muito estranha. O Luciano estava completamente... sem função, não é sem função, mas desconfortável, aberto pela direita, o que não ajudava nem o Luciano. Então o Lucas ganhou o lugar do Luciano. Então põe o Luciano no banco e põe o Wellington Rato. Melhorou depois que aconteceu. Melhorou, Quando o Wellington Rato entrou. Eu entendo que é difícil você colocar todo mundo e ele está numa situação... O Dorival, enfim, estava na situação de ter todo mundo para escalar. Poderia escalar todo mundo, tinha que escolher quem não iria. E, obviamente, que o Rames seria a sua opção para o segundo tempo. Escalar, ele escalou, mas eu acho que a disposição em campo não entendi por que ele fez isso. Realmente não entendi. Não é pro tempo de treinar, não é, né? Porque eles não estão treinando muito. A ideia dele realmente ficou estranha. E no segundo tempo, com o Mame aí, a LDU ficou esperando aguentar o 0-0, não aguentou, e depois levar para os pênaltis. Eu acho que a desclassificação é dolorida. O São Paulo apostou na Sul-Americana desde o jogo 1, a torcida também. Isso faz o peso da desclassificação, ainda que com vitória em casa. Mas quando você se desclassifica em casa é chato, né? Você está lá, então, uma sinergia de forças a favor e a coisa não funciona. Mas eu vou voltar a dizer o que eu já disse antes desse jogo. O São Paulo tem que aprender a jogar fora de casa. Porque esse 1-0 ontem não foi suficiente, só ganhar em casa. E isso tem a ver com o que eu falei para você, que eu prefiro jogar o primeiro em casa. Ainda mais quando você tem uma casa que é tão dominante como o São Paulo é dominante na sua casa. Ele ganhou todos os mata-matas na sua casa, dessa vez ganhar não foi suficiente. Então o São Paulo tem 17 dias para a final da Copa do Brasil, que vai jogar fora de casa o primeiro jogo. E acho que essa é a lição. Ficou a sensação que perder por pouco foi o suficiente. Não foi. Não foi. Então, acho que o plano para o jogo contra o Flamengo precisa ser outro. Não dá, o time do mundo vai remontar. E aí fica personificado no cara que foi contratado para isso. E eu concordo com o Arnaldo. Apesar de ser um projeto diferente do Lucas de longo prazo,
o cara foi contratado para jogar pouco ou fazer isso aí. E ele perdeu o pênalti, ele tem que assumir a responsabilidade. Não é de todo mundo, é dele. Todo mundo fez o gol, ele não fez. Isso não significa que ele ser linchado em praça pública, dizer que não vai mais funcionar. Ele mostrou no segundo tempo que ele vai funcionar. Mas é óbvio que nos pênaltis você esperava que qualquer outro perdesse o pênalti, menos ele. Né? É isso, galera. Eu acho que o que a Marília falou, eu concordo plenamente com a Marília e com o Arnaldo. O Rames veio pra isso. Então, se tem um cara que eu não esperava que perderia o pênalti na quinta, era ele. Mas ele nunca perdeu, né? Ele disse, faz parte do futebol, é isso. Agora, o São Paulo não tem elenco para 3 competições. Eu havia falado isso para vocês há muito tempo. Ontem, quinta, eu não achei, eu não sei vocês, mas eu achei o time meio cansado. Não estava pressionando lá na frente como pressionava. Então, a LDU tinha tranquilidade para sair. Eu acho que com esse jogo adiado contra o Curitiba vai ser muito importante pro São Paulo, porque vai ter mais tempo ainda para descansar, né? Pro dia 17 contra o Flamengo. Outra lição, fora de casa, o São Paulo não pode sair perdendo fora de casa, velho. Imagina se o jogo é 3-4-1 para a LDU. A gente ontem ia ser um jogo protocolar. Quinta, né? Ia ser um jogo protocolar. Então, que o Dorival use esse tempo aí de treinamento para ajustar algumas peças, encaixar bem, para jogar bem contra o Flamengo no Maracanã. O São Paulo já mostrou que no Morumbi é difícil segurar o São Paulo no Morumbi, gente. O São Paulo ganhou todos os jogos da Sul-Americana. Todos os jogos, né? No Brasileirão parece que só perdeu um, que foi pro Palmeiras em casa, no Morumbi, não foi? Se eu não me engano, e pro Atlético Mineiro. Na Copa do Brasil só perdeu pro Sport, ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras. Então, essa é a lição que fica, né? Então, o jogo do São Paulo Coritiba foi adiado para dia 27 de setembro, né? Então, o São Paulo tem tempo aí para treinar até o dia 17 aí. E vamos lá, vamos acreditar. Eu acho que é um dos piores momentos da temporada, assim, em questão de futebol. Mas, porém, o São Paulo já mostrou na mesma temporada, nessa temporada, que pode dar a volta por cima também. O São Paulo teve uma época que o São Paulo também passou uns jogos sem vencer, depois deu a volta por cima. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, todos os créditos aí pra Band Esporte, programa G4 na descrição aí. E comenta a opinião de vocês aí, valeu? Não esquece de deixar o like e se inscrever, galera, porque isso chega pra mais São Paulino. Recomenda mais, valeu? É nóis, vamos São Paulo!